esqueci de gravar minha rotina à noite, então eu vou gravar no período da tarde do outro dia e no período da manhã aqui na hora que eu acordei. Eu peço desculpa, mas eu acho que vocês entenderam. No começo da tarde eu estava preparando uma pipoquinha com manteiga. E eu fiquei feliz porque eu não deixei queimar a pipoca, porque eu tenho essa mania de deixar queimar a pipoca. E eu acho que é a primeira vez que eu não deixo queimar, mas enfim, estou muito feliz com o meu processo na cozinha. E gente, me desculpa que eu tava aqui sumida. Essa semana foi bem cansativa. Teve aula prática, acabei caindo da moto, meu braço tá um pouquinho, ele não tá inchado, mas ele tá um pouquinho doendo, sabe? Então foi a primeira vez que eu caí na moto e enfim, se eu tô com medo da prática, na prática lá no Detran, mas enfim, eu consegui andar na moto, mas eu não tô tendo controle da aceleração. Do nada a minha mão enrosca e começa a acelerar, enfim. E o instrutor disse que eu tenho que segurar leve e tudo mais, mas só que tipo, é uma moto, como é que eu vou segurar leve, enfim. Então é complicado nesse sentido. E eu tô tranquila, mas eu tô um pouco preocupada porque, gente, tá saindo muito fora do meu orçamento. Aí ele falou assim: Stephanie, você não vai fazer a prova agora porque tá tendo um processo, né? Tem muita gente tirando e tudo mais. Aí, enfim, tá difícil de marcar lá no Detran. Aí ele pegou e falou assim: gente, você tá muito boa, mas você pode esquecer o percurso. E é bom você fazer mais 2 aulas. Ali meu mundo acabou, porque, gente, cada aula, gente, é sério, aqui em Fortaleza, cada aula é R$100. Gente, eu gastei muito dinheiro. Vocês vão ter noção, a CNH do Brasil veio pra facilitar, veio. Mas, gente, eu tô gastando muito dinheiro, vocês não têm ideia. Tipo, eu fiz 6 aulas em 3 dias. Porque era um relato aqui, uma conversa, mas enfim. Fiz as 6 aulas em 3 dias. Só que aí, gente, a quadra, ele me levou pra quadra no último dia. E fez o primeiro e o segundo dia, que as 4 aulas, ele fez eu rodar o campo. Ele fez eu rodar o campo e treinando as manobras, não, os cones. Eu tive dificuldade na prancha porque ele me levou pra quadra a prancha era bem pequenininha, gente. Sério, minha coordenação motora é péssima, entendeu? Enfim, gente, e só teve 2 ontem, foi ontem. Eu consegui andar na prancha 2 vezes, as outras tudinha eu não consegui andar. Vocês têm ideia disso? Eu estou frustrada. Aí ele pegou e falou assim: Stephanie, fique tranquila lá na prova, porque a prancha é mais larga. Eu olhei assim pra cara dele. Gente, mas eu sinto que, tipo, esse dinheiro que eu dei pra eles, tudo bem, eu comecei a andar no primeiro dia eu comecei já a andar na moto. E eu caí ontem, enfim. E no último dia eu caí, que foi ontem, mas enfim. E eu tava colocando aí, gente, a manteiga, tá, gente? Enfim. Então esse é o meu relato. Eu tomei o refrigerante e comi a pipoca, tá,
pensava, a CNH é pra melhorar, né? Enfim. E, gente, a minha CNH tá saindo o valor da carteira da época. Tem noção, gente? Tem noção? E as taxas, gente, do Detran é enorme. Eu tenho que pagar aluguel de moto lá do Detran. Eu tenho que pagar as taxas pra fazer a prova. E não é barata não, gente. É super caro. Super caro. E enfim, eu não chorei, mas eu estou com vontade de chorar. Enfim. Enfim, gente, eu peguei um instrutor muito complicado mesmo, porque ele me orientava, mas também ele ficava mexendo no celular, gente. Enfim, foi isso. Esse é meu relato. E eu acabei acordando e fui direto escovar meus dentes. Aí eu disse assim, vou gravar porque ontem eu não dei continuidade. Então, hoje eu vou gravar. Então, gente, é sobre isso, tá? E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, já deixa o like. Eu vou tentar trazer mais vídeos assim, porque aí eu tô gravando mais sobre a minha vida e tudo mais, né? E, enfim, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Vai ter muitos vlogs, vai ter muito ASMR aqui. Comenta, compartilha. E, gente, esse foi o meu relato, meu pequeno relato. Aí ele pegou e falou assim, quando me viu caindo, né? Ele foi socorrer a moto. Enfim. Aí eu peguei e falei, vamos continuar. Porque era meu último dia, gente, tipo. Só que, gente, é muito complicado porque, tipo assim, cada aula é R$ 100, cada dia aqui. Os 3 dias foi 200, tipo, um dia R$ 200, outro dia R$ 200. Gente, é muita grana. Pra mim é, gente. Entendeu? Pra mim é. Então, e parece que isso ali não é nada pra eles, entendeu? Então, eu tô frustrada pra caramba, porque as aulas era pra ter rendido mais, muito mais, rendido mais, gente. Eu sei que a pessoa não começa assim do nada, mas como é que eu posso dizer, gente? Eu era pra ter desenvolvido mais, entendeu? Tipo, gente, ele só foi me dar uma base de seta no final da aula, gente. Vocês sabem o que é isso? Seta, entendeu? Ele disse assim, não esqueça da seta. Aí ele me explicou sobre a seta. Aí sabe o que ele pegou e falou? Sabe o que ele falou? Stephanie, você não precisa se preocupar com o farol lá no Detran. Olha assim pra cara dele. Que é a luz, né? A luz da moto. E não precisa se preocupar com o espelho também, não. Só se preocupa a fazer a prova e passar no pescoço. Desse jeito. Enfim, gente. Eu não sei como é que funciona as regras do Detran aqui de Fortaleza. Aí eu fui tomar meu lindo banho pra me acalmar. Tomei meu lindo banho, relaxar minha cabeça
Aí eles viram lá no sistema, né? Você trabalha numa escola. Gente, eu trabalho numa escola, mas eu não tenho dinheiro não, pô. Entendeu? Enfim, gente, eu não sou concursada ainda, eu não tenho rico de dinheiro. Mesmo que uma pessoa seja concursada, ela não tem tudo isso não, gente. Uma professora não. Eu sou auxiliar de sala, nem sou professora ainda. Enfim, então, aí, sabe, eu tô frustrada, gente, eu tô frustrada pra caramba. Aí, ele pegou e falou isso. E, enfim, gente, eu estou super preocupada. Aí porque queria que eu fizesse, gente, olha aqui. Ele pegou e falou assim: Stephanie, aí quando você chegar perto da prova, você vai dar uma revisada, porque aí você vai esquecer tudo, né? Porque é por você ir treinando. Então o que acontece? Você marcando mais 2 aulas, você vai estar pronta e você não vai esquecer no dia da prova. Eu fiquei assim olhando pra ele. Gente, as pessoas pensam que a gente tem condições. Gente, eu tô fazendo a CNH só pela misericórdia de Deus, porque era um sonho, entendeu? Era um sonho, era um objetivo. Enfim, e eu tô tirando agora a CNH porque eu achava que facilitou. Mas, gente, as autoescolas não tá reconhecendo. Tipo, não tá reconhecendo que o preço. Gente, cada aula sem conto. Enfim, gente. Enfim, aí eles estavam como se fosse falando mal dos instrutores, que as motos não era adequado, porque eu estava usando uma... Olha como é o nome da moto. Uma Start, enfim. E que a maioria das motos era um porte maior, né? Um pouquinho maior, que era uma Vans. Aquele pessoal que trabalha de autônomo, eu acho que é credenciado, se eu não me engano, que é assim o nome, enfim. Aí ele estava falando e tudo mais, gente. Enfim, gente. É muita história. Muita história. Nem parece que eu estou estressada, né? nesse vídeo. Mas eu tento relaxar. Eu tento levar a vida de uma de boa. E, gente, eu tô muito cansada. Aí eu fui andar de bike pra eu me desestressar e também pra eu ter pelo menos um pouco de equilíbrio. Mas eu estava sentindo que minha cela estava horrível pra me sentar, porque não estava confortável a cela. Aí eu fui dar uma volta na praça. Gente, me desculpa pelo meu desabafo, mas eu precisava. Só que, tipo, gente, eu não falei isso pra minha mãe e nem pro meu irmão. Enfim, gente, ele queria que eu subisse na moto, que eu não tinha eu não tinha força pra... Tipo, gente, ele queria que eu subisse na moto sem o descanso. Eu não consigo, gente. Tem que ter o descanso. Eu sempre faço assim. Subo na moto com o descanso, depois eu tiro o descanso. Aí ele pegou e falou assim: mas aí você pode esquecer. Não vou esquecer, mas eu não tenho equilíbrio. Tu tá entendendo? Equilíbrio pra segurar a moto e subir nela. Enfim, gente, eu tenho 1,55 m. Entendeu?
pessoa tem que entender isso. Eu sou baixa, enfim. Enfim, gente, é sobre isso. É como se fosse uma insistência. Tipo assim, aí você chega lá na autoescola e você fala que vai querer 2 aulas extras. Como se fosse insistindo, entendeu? Eu não sei se eles ganham um salário fixo ou eles ganham só por dar aula, entendeu? Não sei pra que essa insistência, enfim. Então, eu me senti cobrada e como se fosse, eu me senti que eu sou incapaz de passar, gente. Ele me... É como se fosse isso, entendeu? Como se fosse assim, você vai esquecer e é melhor você fazer essas 2, porque assim é capaz de você reprovar. Sabe? O pensamento, enfim. Só que ele não falou desse jeito. É como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Dá pra entender como se fosse desse jeito, entendeu? Então, eu me senti incapaz de fazer essa prova. Mas eu orei a Deus, estou orando a Deus. E acredito que vai dar tudo certo. Eu vou dar uma pesquisada se tem algum profissional que cobre muito mais barato. Muito mais barato não, né? Mas que eu vou ver, gente, porque meu orçamento tá um pouco apertado e eu só tenho... Eu tenho que pagar ainda as taxas, entendeu? Enfim. Então tá um pouquinho complicado. E... Enfim, gente, eu fiquei chateada. Fiquei decepcionada porque, gente, eu trabalhei muito duro pra tirar essa CNH, entendeu? Não é uma coisa baratinha. Enfim, gente, em tudo isso tá saindo, tipo, mais ou menos uns 2.400 e alguns quebrados, entendeu? Pra mim é muita grana, entendeu? É muita grana, não é pouco, entendeu? É mais do que o salário que eu ganho, entendeu? Enfim, então eu tive que ralar muito. Teve mês que eu me apertei pra juntar esse valor. E a pessoa chegar, tipo, dar aula de qualquer jeito, ficar mexendo no celular. E tipo... Enfim. Eu acho que eu precisava mais de ajuda. E eu... Enfim, gente, é isso. Tipo... Quando eu vou dar uma aula, eu dou minha melhor aula possível. Eu tô chorando. Eu dou minha aula maior. Tipo, eu trabalho numa escola particular. Eu não dou uma aula de qualquer jeito, gente. Eu não dou. E quando uma professora falta, eu vou substituir ela. Eu vejo todo o conteúdo. Eu leio todo o conteúdo pra passar a aula. Eu não dou uma aula de qualquer jeito. E quando as crianças têm alguma dúvida, eu respondo, gente. Eu respondo, entendeu? Enfim, eu deixo o mais claro possível pra a pessoa entender. Entendeu? Para as crianças entenderem. Eu acho que deveria ser também isso com os outros maiores ou qualquer instituição. Enfim, eu tô falando de autoescola e também nas escolas, entendeu? E eu entendi que ele é um instrutor. Então ele tava assinando ali como se fosse meu professor, entendeu? Enfim, eu sei andar de moto, sei, mas tipo, eu não tô tão confiante em cima de uma moto, entendeu? E, enfim, gente, é muito frustrante. E eu estava comendo aí, cheguei da minha aventura de bicicleta e fiz um cafezinho e fui tomar. Gente, eu tô
Vocês vão ver aí, eu acho que vocês vão pensar que é no sábado, mas não, tá? É porque eu tô de férias. E, enfim. Eu comprei também essa pizza. Era o último pedaço. Eu ia levar vocês, mas acabei não levando, deixei meu celular carregando pra poder gravar esse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpa pelo desabafo, mas eu precisava desabafar aqui. E minha mãe nem sabe dessa história toda. Eu acho que ela ia ficar zangada, mas enfim. Eu aprendi, mas não aprendi tudo, entendeu? E é como se fosse assim, eu vou ensinar você pra prova, não pra vida, entendeu? E isso é muito pesado pra mim. Enfim, gente, é muito frustrante, mas eu acho que vai passar. Vai passar, tem que passar. E é um objetivo, é um sonho e eu vou enfrentar, ou cedo ou mais tarde. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha. Tchau, tchau. Que Deus abençoe todo mundo. Todo mundo que assistiu esse vídeo. Tchau.